corpo de dor e o ego. Eckhart Tolle. Corpo de dor ou corpo sofrido é um campo de energia que está dentro de você e que esporadicamente se apossa do seu ser, porque precisa se reabastecer de mais sofrimento emocional. O corpo de dor vai tentar controlar seus pensamentos e fazer com que se tornem profundamente negativos. Ele gosta dos seus pensamentos negativos, pois eles ecoam o que ele emite e assim o nutrem. Ele é um parasita psíquico. O corpo de dor vai tentar também provocar reações emocionais negativas nas pessoas mais próximas a você, principalmente no seu cônjuge, para se nutrir das crises que surgirão e do sofrimento que elas trazem. Todo ser humano traz consigo dor acumulada, que vem tanto do próprio passado quanto do sofrimento coletivo da humanidade, que remonta a milhares de séculos. O corpo de dor coletivo é provavelmente codificado dentro do DNA de cada ser humano, embora não o tenhamos descoberto ainda. Uma pessoa com um corpo de dor pesado tem mais chances de despertar espiritualmente do que uma pessoa com um corpo de dor leve. O corpo de dor se alimenta de infelicidade e odeia ser observado. Quando isso acontece, quando ele recebe atenção, ele se retrai, se encolhe, foge. É como se ele dissesse: finja que eu não estou mais aqui. Mas ele está na espreita, tal como uma raposa estaria, muito esperta, esperando por um momento melhor para atacar. Para ele perder a energia, desfaça a ligação do corpo de dor com o pensamento. Isso se transformará em presença. O que acontece com a infelicidade se você não se importar em ser infeliz? Libertação. Quando o corpo de dor de uma criança estiver se manifestando por meio de um ataque, não há muita coisa que os pais possam fazer, exceto se manter no estado de presença para que não sejam estimulados a ter uma reação emocional. O corpo de dor da criança se alimentaria dela. Os pais não precisam embarcar nesse descontrole, nem levá-lo muito a sério. Se o corpo de dor tiver sido despertado pela frustração de um desejo, eles não têm que render-se agora às suas exigências. Caso contrário, a criança aprenderá a seguinte lição: quanto mais infeliz eu me tornar, maior será a probabilidade de conseguir o que eu quero. Essa é uma receita para que ela apresente distúrbios no futuro. Seu corpo de dor ficará decepcionado com a falta de reação do pai e da mãe e pode atuar por mais um tempo antes de se acalmar. Nas crianças, felizmente, esses ataques são mais curtos do que nos adultos. Algum tempo depois, ou talvez no dia seguinte, podem falar com a criança sobre o que aconteceu, mas não fale sobre o corpo de dor. Em vez disso, faça-lhe perguntas como: o que deu em você ontem que não conseguia parar de gritar? Você se lembra? Como se sentiu? Foi uma sensação boa? Aquela coisa que lhe aconteceu tem um nome? Não? Caso tivesse um, qual seria? Se você pudesse vê-la, ela se pareceria com o quê? Você pode fazer um desenho dela? O que houve com ela depois que foi embora? Foi dormir? Você acha que ela pode voltar? Essas perguntas podem despertar na criança a capacidade de testemunhar
isto é, a presença. Irão ajudá-la a deixar de se identificar com o ego, com o corpo de dor. Quando a criança for tomada por ele novamente, podem dizer: aquela coisa está de volta, não é? O ideal é que os pais usem as mesmas palavras empregadas pela criança, na primeira ocasião em que falarem sobre o assunto. A atenção dela deve ser dirigida para como ela se sente. Os pais têm que mostrar interesse ou curiosidade, em vez de adotar uma atitude crítica e condenatória. É improvável que isso venha impedir que o corpo de dor continue seu curso, e pode parecer que a criança não está mesmo escutando os pais. Mesmo assim, alguma consciência permanecerá em segundo plano durante o período em que o corpo de dor estiver em atividade. Depois de alguns episódios, a consciência estará mais forte e o corpo de dor enfraquecido. É dessa forma que a criança vai intensificando seu estado de presença. Um dia, talvez, seja ela que alerte o pai ou a mãe que eles se deixaram dominar pelo corpo de dor. O corpo de dor e o ego. Sempre que somos arrebatados pelo corpo de dor e não o reconhecemos, ele se torna parte do nosso ego. Qualquer elemento com o qual nos identificamos se transforma no ego. O corpo de dor é uma das coisas mais poderosas com que o ego pode se identificar. Eles são parentes próximos. Um precisa do outro. Contudo, essa aliança perversa costuma desmoronar nos casos em que o corpo de dor é tão pesado que as estruturas da mente egóica, em vez de serem fortalecidas por ele, são desintegradas pelo ataque ininterrupto de sua carga energética, da mesma maneira em que um aparelho eletrônico pode ser posto em funcionamento por uma corrente elétrica, mas também destruído por ela, se a voltagem for muito elevada. Tem pessoas que chegam ao ponto de dizer: não consigo mais viver comigo mesmo. A paz interior, então, torna-se sua principal prioridade. Sua aguda dor emocional as força a interromper a identificação com o conteúdo da mente e com as estruturas mentais emocionais que dão origem ao seu eu infeliz e o perpetuam. Assim, elas ficam sabendo que nem sua triste história, nem as emoções que elas sentem são elas próprias. Compreendem que elas são o conhecer e não o que é o conhecido. Em vez de levá-las em consciência, o corpo de dor transforma-se em seu despertador. Tome consciência da dor, tome consciência de que você não é esse sofrimento e essa dor. Reconheça o que eles são. Uma dor do passado. Tome conhecimento da dor em você ou em seu próximo. Quando conseguir romper sua identificação inconsciente com essa dor do passado, quando souber que você não é a dor, quando conseguir observá-la dentro de si mesmo, deixará de alimentá-la e aos poucos ela irá se enfraquecendo.